Fala, engenheiro, fala, engenheira, professor Leonardo. Finalmente vamos estar dando início ao curso de Cálculo 1 aqui para os senhores, beleza? Antes de a gente conversar em relação à nossa matéria, eu estarei me apresentando bem rápido aqui para os senhores. Meu nome é Leonardo Lacerda, eu tenho formação em Engenharia Civil pela UFPE, beleza? No ramo de professor, eu atuei como monitor da matéria de Cálculo 1, Cálculo 3 e outras disciplinas pertinentes à graduação de Engenharia Civil. Trabalhei como professor de cursinho, já tive alunos particulares das mais diversas aí, universidades, faculdades, beleza? E é com base nisso que eu quero trazer essa experiência e criar o curso de cálculo e ensinar os senhores da melhor maneira possível, da maneira mais objetiva possível, beleza? Então, o que é que acontece? Iniciando o curso de cálculo 1, a gente vai começar estudando limites. Beleza? Mas, professor, o que a matéria de cálculo 1 estuda? A matéria de cálculo estuda a função. Você não quer, sob um ponto de vista que ele não trabalha no ensino médio, beleza? Por exemplo, vamos lá introduzir o assunto de limites. Considere que a gente vai pegar essa função f de x apresentada e de imediato vamos qual que é o domínio da função, beleza? Note, o domínio da função aqui vai ser todos os reais, exceto qual valor x igual a 1, porque para x igual a 1 iria zerar o denominador, iria causar uma divisão por zero, isso não pode acontecer. Então, se eu retiro a possibilidade de x ser igual a 1, esses dois fatores não serão iguais a zero, eu posso simplificá-los, e a função vai ser simplificada e ficar como o quê? 2x mais 1. Beleza? Então, qual foi a conclusão até agora? O domínio da função são todos os reais menos 1, e a função pode ser trabalhada dessa maneira ao longo desse domínio. Mas vamos lá. Quando a gente vem estudar cálculo, a gente começa a ser curioso em relação a alguns detalhes da função. Beleza, a função ela não é definida em x igual a 1, mas ela é definida para todos os outros valores do, dos reais, beleza? Ok. O que é que acontece com essa função quando eu estou muito próximo de x igual a 1? Mas não estou interessado no valor do x igual a 1, eu quero saber próximo. O que é que vai acontecer com a sua imagem? Ela se aproxima de algum valor ou não? Isso nós vamos analisar com base em quê? Nessa tabela. Preste atenção. Foi criadas essas duas tabelas com valores de x se aproximando de 1. Essa aqui do lado esquerdo, note, 0, 0,5, os valores são inferiores a 1. A gente fala isso que estou me aproximando de 1 pela esquerda. E essa representação é dada dessa maneira aqui acima. Coloca um sinalzinho aqui de menos acima do número, beleza? E analogamente, para valores de x tendendo a 1 pela direita, a gente vai colocar um mais. Tudo bem? De imediato, analisando a imagem da função, note que tanto nessa tabela quanto nessa outra, a imagem da função está tendendo para 3. Então, o próprio nome limite ele já é intuitivo, é uma aproximação, uma tendência da função, que aqui está acontecendo, que o que está se aproximando da função cada vez mais de 3, beleza? Então, o nosso limite é igual a 3. Ok. Mas isso ainda está muito arbitrário. A gente precisa fazer mais estudos para criar uma definição que garanta que o limite é aquilo. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Note que essa tabela, bem rápido, ela foi criada de modo equidistante em relação ao ponto de interesse do nosso limite. 0,9 ele dista quanto de x igual a 1? Dista 0,1, beleza? Basta você pegar essa diferença considerando o módulo. A mesma coisa vai acontecer com o outro número na mesma posição da outra tabela. Essa diferença de 1,1 menos 1, você tem 0,1, beleza? Então, a tabela foi criada dessa maneira, já é de modo inteligente, para a gente criar informação. Então, vamos lá, vamos pegar esses três números e criar essa análise abaixo. Para x igual a 0,9, a imagem é 2,8. Para x igual a 0,9, a minha distância para x igual a 1 é de 0,1. Quando isso aconteceu, a minha imagem da função ela está
Está faltando quanto para o meu suposto limite? 0,2. Trabalho em módulo. Considere o valor absoluto disso aí. Vamos analisar o seu equiparado na outra tabela. 1,1, a imagem dá isso. A distância para o ponto de interesse x igual a 1 é 0,1. E quando isso aconteceu, a sua proximidade do limite, beleza? Sua distância também deu quanto? 0,2. Seguindo o mesmo raciocínio para os demais valores que aqui eu destaquei, note o que é que vai acontecer. A minha proximidade do ponto de interesse, ela está cada vez mais o quê? Está cada vez mais precisa, ou seja, essa diferença está diminuindo tanto aqui quanto aqui. E o que é que está acontecendo com a imagem da função comparada ao limite L? Ela está cada vez mais o quê? Mais próxima. Eu estou cada vez mais me aproximando, beleza? Então, a conclusão aqui, senhores, para essa introdução, essa análise que nós estamos fazendo é que é o seguinte: eu posso tornar essa diferença da imagem da função menos o valor de L, que nós estamos supondo ser 3, cada vez mais essa diferença é cada vez mais menor, essa diferença, beleza? Desde que eu faça o quê? Desde que eu pegue um valor de x que esteja cada vez mais próximo de x igual a 1. Deu para entender? Então, sem criar parâmetros até então, eu posso tornar essa diferença o suficientemente pequeno, o mais preciso que você exigir, desde que eu faça o quê? Me aproxime cada vez mais de x igual a 1, nesse exemplo, beleza? E essa precisão, essa aproximação, nós vamos começar a parametrizar aqui no cálculo, beleza? Então, observe. Já vou passar aqui para o próximo slide. Note, a expressão que vai aparecer é justamente isso. Eu posso pegar essa diferença do x menos 1, que é o ponto de interesse da nossa função, do estudo de limite, e eu posso dizer que, se isso aqui for menor do que 1 delta, vamos colocar que isso é uma distância, uma precisão, beleza? Vai acontecer o quê? A diferença entre a imagem da função menos o meu limite vai ser cada vez mais menor do que um determinado epsilon, uma precisão. Mas, professor, entendi. O senhor colocou um delta, colocou um epsilon, como é que nós vamos entender isso aí? É mais ou menos assim. Para eu aceitar que o limite de fato é igual a 3, eu vou chegar e vou dizer o seguinte: fulano, prove para mim que você consegue ter uma precisão melhor que tal valor em relação à imagem da função e o meu suposto limite é, beleza? Então, ele está dando para você um determinado valor de epsilon, que a gente parametriza assim, e com isso a gente precisa encontrar um valor de delta que satisfaça essa expressão, beleza? Mas, professor, ainda não entendi nada. Colocou um zero aqui, zero é menor do que isso, e agora eu tenho que encontrar um valor de delta para garantir que o limite exista. Calma lá, essa é a parte da aula teórica. Aqui eu vou ser o mais objetivo possível, mas é a aula que você tem que ser resiliente para a gente ir para os exercícios. Fique comigo, no mínimo, até a parte dos exercícios, porque eu sei que se você chegar aqui, você não desiste do curso, porque você vai aprender a matéria, beleza? Então vamos lá. Quando eu coloco nessa inequação que esse termo tem que ser maior que zero, o que é que acontece? Qual o critério para o módulo de algo ser maior que zero? Essa expressão dentro do módulo, ela pode assumir qualquer valor, exceto quem? Exceto zero, porque o módulo de um número negativo vira positivo. O módulo de algo positivo já vai ficar positivo, só vou repetir. Então, para ser maior que zero, basta ele não ser igual a zero, beleza? Que está dentro do módulo. Então, observe, essa expressão aqui equivale a dizer que x menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de 1. Então, preste atenção, uma das informações essenciais do limite. Eu não estou interessado no comportamento da função no x igual a a, que é o ponto de interesse. Eu quero saber tão somente próximo, beleza? São próximos, é próximo a esse valor que eu estou fazendo o estudo. Esse zero praticamente só está dizendo isso. Mas, professor, beleza, e esse delta com essa representação aí, o que significa? Vamos lá. Aqui eu tenho um módulo de algo menor que um parâmetro delta.
Lá do ensino médio, senhores, quando a gente trabalha com essa inequação, observe como é que a gente desenvolve a inequação. Eleva ao quadrado, eu fico com essa expressão. Subtrair ao quadrado de ambos os lados, fico com isso, beleza? O que é isso aqui do lado esquerdo? É uma equação, seria uma função de segundo grau. Deu para entender se eu fixar só nisso aqui. Com quais raízes? A e menos A. Concordam comigo? A concavidade é para cima ou para baixo? Para cima. Então, ela teria mais ou menos essa representação. Eu quero saber valores de x que vai tornar isso aqui menor que zero. Então, pelo gráfico, a gente conclui que x tem que estar compreendido entre menos a e a, beleza? Então, ao se deparar com a expressão com esse formato, você simplesmente faz o quê? Quando for menor, você joga menos a para o lado esquerdo, deixa o a do lado direito e coloca o x no meio lá entre os sinais de inequação. Beleza? E se tivesse uma igualdade, eu colocaria o sinal de igualdade também, que incluiria o zero. Beleza? Com base nessa revisão, a gente vai trazer para a inequação acima. Por quê? Se eu tenho essa expressão aqui, senhores, qual que foi a solução que nós já desenvolvemos? Pega isso aqui, multiplica por menos, joga na esquerda. Beleza? E o que tinha antes, você vai repetir, desconsiderando o módulo. Viu aqui que não existe mais módulo, tá vendo? Então, a gente faz a mesma coisa, não considera o módulo aqui. Desenvolvi e parei aqui, não foi? Eu preciso isolar x. X que é a minha variável, beleza? Então, eu tenho que tirar esse menos 1, para isso eu vou somar mais 1 nessa inequação, ficando com esse termo aqui. Desenvolvendo essa mesma inequação para esse fator aqui à direita, em relação à imagem, a gente chega nessa expressão final, beleza? Mas, professor, o que é que o senhor está querendo, onde é que o senhor está querendo chegar nessa explicação? Vamos lá. Se eu trago, senhores, a função f, que é 2x mais 1, para a representação gráfica, nota, aqui seria o valor de x igual a 1, que é o coeficiente linear, inclinação para a direita. Quando x for igual a 1 na função 2x mais 1, ele assumiria o valor de quem na imagem? 3. Mas x igual a 1 não pertence ao domínio da função, então aqui eu deixo uma bola aberta, beleza? Sendo que a função não assume valor naquele eixo. Ok. Mas antes disso, o gráfico da reta ficaria isso aqui. O que é que essa expressão aqui que nós estamos desenvolvendo, ela nos passa de informação? É tipo assim, lembra da exigência que você fez? Eu quero que você prove que você consegue uma precisão melhor que essa, em relação à imagem da função. Essa precisão, essa distância é o epsilon que você me deu. Com base nesse epsilon, o que foi que a gente encontrou desenvolvendo a equação? Nós encontramos um intervalo em relação à função f, beleza? Então, o que acontece? Eu vou pegar esse limite, L, tudo bem? E em relação a ele, o que foi que você falou? Pô, a distância máxima que tem que ter desse limite é de epsilon. Então, eu vou criar um intervalo para cima, 3 mais epsilon, e o intervalo para baixo de 3 mais epsilon. Onde é que tem isso? Aqui embaixo, senhores. Olha, esse 3 é o L, beleza? E com base nisso, o que é que a gente vai fazer? Opa, eu tenho que encontrar um delta. E ao encontrar esse delta, ele vai me gerar o quê? Um intervalo. Mas o que significa esse intervalo? Quando eu encontrar o delta. Para esse epsilon, vamos supor, eu encontrei esses extremos aqui embaixo, que vai designar esse intervalo para x. O que é que a gente tira aqui de conclusão? Qualquer valor que eu pegar aqui nesse meio, ele, por exemplo, esse ponto aqui, esse valor de x, ele vai levar para uma determinada imagem, que está aqui, que essa imagem ela tem uma distância, uma precisão, uma proximidade em relação ao limite que é igual a 3, que dá um valor o quê? Menor do que aquele que você exigiu para aceitar que 3 é o limite. Deu para entender? Então, quando eu provo que eu consegui ir mais além do que aquilo que você colocou como critério, eu estou provando que o limite existe e é aquele valor. Beleza? Então, é com esse raciocínio que a gente finalmente vai introduzir o que significa limite. Que é o quê? Opa, beleza. O que significa limite? O limite quando x tende a um determinado valor A de uma função f é igual a L. Beleza, mas qual que é o critério? Se e somente se, para todo epsilon maior que zero, para toda distância, para toda precisão que você exigir como critério, eu vou ter que encontrar
um delta maior que zero, porque se trata de uma distância, vamos dizer assim. Ou seja, existe um delta maior que zero. Tá ok? Isso aqui implica nisso aqui, que a explicação disso é justamente o que nós fizemos acima e analisamos também graficamente. Deu para entender? Então, essa é a definição. Mas vem comigo, preste atenção aqui nesses gráficos, para a gente desenvolver um pouco mais o raciocínio da definição que acabamos de encontrar. Qual que é o limite dessa função f quando x está se aproximando de a? Observe, quando x se aproxima de a, eu estou aqui nesse valor, depois eu estou aqui, depois eu estou aqui, depois eu estou aqui. Note, a função está se aproximando cada vez mais de qual valor? L. Quando x tende a pela esquerda, se aproxima de L. E quando x tende a pela direita? Ou seja, vindo daqui, a função está vindo e se aproximando também de quem? De L. Sendo que em x igual a função não assume esse valor de L. Ele assume o valor de y1. Beleza? E aí, qual que é o limite? O que é que você me diz? O limite é L ou é y1? O limite é L. Por quê? O estudo de limite, de novo, já comentei sobre isso. Eu estou interessado no comportamento da função quando x está próximo do x igual a, que é o ponto de interesse. E não me interessa o comportamento dele no ponto, beleza? Então, o limite disso aqui existe é igual a L, porque de ambos os lados está tendendo para o mesmo valor. Mas olha, o que é que vai acontecer aqui nesse outro exemplo? Quando x se aproxima de a pela esquerda, a função tende a y1. Quando x se aproxima de a pela direita, a imagem tende para quanto? Para y2. E aí? E aí? Qual que é o resultado? É y1 ou é y2? Pois bem, senhores, aqui a gente já fica com a cabeça na dúvida, né? A resposta para isso, senhores, é que aqui não existe limite, beleza? Porque para existir um limite, precisa ter uma tendência, digamos assim, iguais. Uma tendência igual, tanto pela esquerda quanto pela direita, beleza? Se esses valores resultarem em números diferentes, em valores diferentes de limites, o limite naquele ponto de interesse ele não existe. Então, essa é a conclusão, beleza? O limite, quando x tende a da função, ele não existe. Então, com base nisso, vem o critério de existência do limite, que é justamente isso que está aqui, ó, que fala o seguinte, opa, o limite quando x tende a de uma determinada função f é igual a L, vamos colocar assim, se somente se o limite quando x tende a pela direita da função é igual a L, e esse mesmo valor eu vou encontrar fazendo o limite da função f para quando x tende a pela esquerda, beleza? Então, essa é a condição de existência do limite. Dá uma respirada, vá tomar uma água se for necessário, dê uma pausa no vídeo, mas está acabando a parte chata da nossa primeira aula. Depois disso, a gente vai praticamente entrar em propriedades, em algumas definições, e depois são as aulas de exercício que vêm logo a seguir, beleza? Então, segue o jogo, vamos lá. Então, aqui já entra numa nota de aula que é meio que uma aplicação, sem muito aquele formalismo, beleza? Nós acabamos de entender qual que é o critério aqui dessa definição, não precisa a gente reexplicar. Isso aqui é a condição de existência, acabamos de explicar, ok? Isso aqui são livros que eu posso sugerir para os senhores utilizar ao longo do curso como material de auxílio, beleza? Como livro base. Aqui eu tenho definição de limites laterais, observe. Lembra dessa definição aqui do limite? Se eu quero analisar quando x tende a pela direita, somente daquele lado, nessa expressão aqui que aparece o módulo de x menos a, x não é maior que a, né, a pela direita, o módulo disso dá x menos a. Eu posso retirar o módulo de jogo, beleza? Então, note que nessa expressão sai o módulo. E quando é x tendendo a pela esquerda, eu vou fazer o ajuste da inequação com base naquele módulo que vai ter que mudar, beleza? Então, somente isso e não precisa se apegar muito a esse detalhe. Ok? Então, é isso. A parte mais interessante e essencial, vamos dizer assim, desse slide da aula
São essas propriedades, ok? Então, preste atenção, todo esse material será disponibilizado. Então, se você gosta de estar anotando para trabalhar aí a questão da memória, de não esquecer, beleza, é interessante. Mas se você quer focar somente na explicação, depois você vai ter acesso a todos os materiais do nosso curso, beleza? Então, esse tópico de propriedades, observe o seguinte: se o limite quando x tende a de uma função f ele é igual a L, e o limite de g quando x tende a é igual a m, o que é que acontece quando eu quero calcular o limite de uma função que ela é constante? Senhores, vamos lá, bem rápido. Se eu tenho uma função aqui que ela é constante para qualquer valor de x, por exemplo, meu ponto de interesse é esse. Vindo da esquerda ou vindo da direita, o valor da imagem sempre vai estar cravado em L, beleza? Então, o limite de uma função que é uma constante é igual à própria constante. O limite coincide com a imagem da função que é constante. Beleza? Super tranquilo. Limite da constante, a própria constante. Limite de constante vezes a função. Essa constante pode ser retirada do limite, fica multiplicando o resultado do limite da função, que depende de x. A gente tem que fazer a análise lá na questão, beleza? Pronto. Limite da soma ou da diferença entre função. Você vai separar o limite da soma das funções, beleza? Limite de f mais o limite de g, ou menos o limite de g. Limite do produto, produto dos limites. É fácil. Esses dois tópicos aqui eles estão destacados porque é o único que muda um pouco. O limite de uma função quando está com o expoente n, beleza? Tem uma potência. O que é que vai acontecer? Isso não é uma constante? O que é que eu posso fazer? Pô, essa constante não varia. O que está variando é a base. Então, eu posso calcular primeiro o limite daquela base da função f, beleza? E o resultado disso eu elevo a n no final. Então, eu fico com L elevado a n. Tranquilidade? Parece besteira isso, mas só pelo fato de você aplicar essa propriedade em algumas questões, você já mata a questão, beleza? Porque fica em xeque uma determinada simplificação ou algo do tipo, ok? O limite do quociente vai ser o quociente dos limites, obviamente, se isso aqui não resultar em zero, beleza? O limite dessa expressão quando aparece radical. Radical, senhores, nada mais é que uma expressão de potência. Concorda comigo? Porque eu posso pegar esse f de x e essa expressão e colocar f de x elevado a 1 sobre n. E quando eu coloco ele elevado a 1 sobre n, é como se estivesse recaindo na propriedade simples. Então, eu vou pegar o limite da função f e vou elevar ao final igual a 1 sobre n, beleza? Com expoente 1 sobre n. Achei que isso vale L. Beleza, L elevado a 1 sobre N, faço o processo inverso para voltar para o radical. Então, raiz enésima de L. Beleza? Então é isso. Já finalizamos essa parte. E isso aqui é o último slide antes das questões da resolução de questões. Beleza? De exercícios de fixação do nosso primeiro conteúdo. Então vamos lá. Critério de uma função contínua. Bem fácil, senhores. Muito fácil. A função é contínua quando o limite é igual à sua imagem. Ou seja, se eu estou analisando qualquer ponto do domínio, sempre vai acontecer isso. Eu fixei um ponto A aqui só para criar o conceito, beleza? Se eu estou me aproximando aqui de x igual a A, nota o que é está acontecendo com a imagem da função. Ela está se aproximando de L. Se por acaso em x igual a A, que para o estudo do limite isso não interessa, beleza? Para a existência do limite não interessa. Mas se em x igual a imagem da função for f de A diferente de L, esse salto aqui, essa situação a gente chama de descontinuidade, beleza? Quando está dessa maneira, existe uma descontinuidade. Para não existir essa descontinuidade, essa bolinha preta aqui, que é a imagem da função, deveria coincidir exatamente com quem? Com o limite da função. Deu para pegar? Então, qual que é o critério para a função ser contínua em um determinado ponto? O limite da função naquele ponto tem que ser igual à sua imagem. E qual o critério da função ser contínua ao longo do seu domínio? O limite da função tem que ser igual à sua imagem ao longo de todo o seu domínio. Beleza? Então, com base nesses conceitos que nós acabamos de realizar, existem algumas funções que elas são contínuas, que são as funções elementares. Por exemplo, função seno, cosseno, tangente, todas elas são contínuas dentro do seu domínio, obviamente, beleza? Nos trechos
pertencentes lá ao seu domínio. É isso que eu estou destacando. Cadê? O que mais? O que é que nós vamos precisar? Vamos para aqui, ó, teorema do confronto. A gente chama também de teorema do sanduíche. Preste atenção, é muito intuitivo, senhores. Eu estou louco para chegar na parte dos exercícios, que vai ser mais legal, ok? Vamos supor que eu tenho uma função f que ela sempre está compreendida entre uma função h de x e a função g de x, beleza? Vocês concordam comigo o seguinte, que se a função que está no limite inferior como é que fala? Dessa inequação, quando x tende a essa função tende a L. E a função do extremo, a função extremo direito ou a função superior dessa inequação, quando x tende a ela também está tendendo a quanto? A L. Existe alguma possibilidade de uma função que está sempre entre essas duas não estar com a tendência indo para L? Lógico que não existe, beleza? Meio que a gente pode garantir. Se essa função inferior e a superior estiverem indo para o mesmo valor de limite, eu posso garantir, afirmar que aquela que está entre elas também vai tender para esse mesmo valor, beleza? Esse teorema que a gente fala é o teorema do confronto, que pode vir simplificado TDC aí nos materiais, beleza? Confronto, teorema do confronto ou do sanduíche, formalmente falando. Então, é isso. A gente só vai aprender a aplicar. Que hoje a expressão vai ser assim, ó. Descobri uma inequação. Descobri que isso aqui vai para L e esse outro também vai para L. Então, implica, eu posso afirmar por quem? Pelo teorema do confronto, que o limite da função intermediária, f, a limitada, ela também vai ser igual a L. Beleza? Pronto. Teorema do resto vai ser muito utilizado nos nossos primeiros limites, que é o seguinte. O teorema do resto fala o seguinte. Tem um determinado polinômio, qualquer. X igual a é raiz desse polinômio. Ou seja, P de quando x é igual a o resultado disso é igual a zero. X igual a é raiz do polinômio. Quando isso acontecer, o que é que eu posso garantir com base no teorema do resto? Teorema é porque é garantido. Sempre vai acontecer. Ok? O que é que eu posso afirmar? Que o termo x menos a, ele sempre vai ser divisor, ele sempre divide aquele polinômio, vai ser uma divisão exata. Em outras palavras, eu posso dizer que existe um fator x menos a dentro daquele polinômio. E observe, x menos a, quando x é igual a, esse fator vai para quanto? Zero. Guarda isso aí. Por quê? Se eu sei que existe esse termo no polinômio, e x, ao substituir, ele vai para zero, isso vai estar associado com as indeterminações que vão surgir nas questões de limites, beleza? Então, é válido usar esse teorema para concluir que existe algo em comum entre os polinômios do numerador e do denominador, por exemplo, para fatorar o polinômio, simplificar, e por aí vai. Vai chegar nessa parte, beleza? Aí aqui está a demonstração. P de x dividido por x menos a vai resultar nisso e nisso. A prova real fica dessa maneira. Para x igual a, note que isso aqui vai para zero. E o resto vai ser igual a P de A. Mas P de A é igual a zero porque A é raiz. Beleza? Então, eu provo daqui que o resto dessa divisão é igual a zero. Se ele é igual a zero, se trata de uma divisão exata. Beleza? Pronto. Com base nesse teorema, surgem algumas simplificações, algumas fatorações, podem ser ditas assim, que nós vamos utilizar toda a aula praticamente. Então, anote isso, embora, senhores, vocês irão receber o material, eu quero que você pegue esse trecho aqui e deixe assim, ó, do lado. Pega um papel adesivo, cola aqui, ó, do lado. Porque ele sempre vai ser usado, você precisa saber se decorar. Pelo menos esses aí. Beleza? Desenvolvendo lá o teorema do resto, note, x igual a é raiz de todos esses polinômios que estão aqui. Nesse aqui é a, e nesse aqui seria menos a. Então, o teorema do resto garante que x menos a raiz divide o polinômio, beleza? Utilizando o teorema do resto, divisão do polinômio, a gente chega a essa fatoração através da prova real. Então, é isso aqui que eu quero que você decore. X ao quadrado menos a ao quadrado, x menos a vezes x mais a. X ao cubo menos a
menos a ao cubo. Esse sinal repete, x menos a, e depois fica dessa maneira. Note, o sinal é menos, menos, mais. Esse termo que está aqui aparenta ser a distribuição, o produto notável de x mais a ao quadrado. Eu decoro assim. Eu repito o sinal e esse outro é o desenvolvimento do x mais a ao quadrado, sendo que sem considerar o 2 que apareceria ali. É loucura, mas eu decoro dessa maneira e até hoje deu tudo certo. Aqui, mais, né? Então, mais, e aqui vem menos. Aqui é como se fosse x menos a ao quadrado, sem considerar o 2 que iria aparecer ali. Ok? Então, eu quero que você memorize isso e se apegue, por último, para a gente finalizar a aula, a essa questão aqui. Ó. Quando a gente estiver trabalhando com funções polinomiais e se deparar com as indeterminações do limite, vai ser muito comum a gente utilizar esse sentido aqui da seta, que é o quê? Pegar o polinômio e realizar a sua o quê? Fatoração, com base no conhecimento do teorema do resto. Porque se zerou ambos os polinômios, tem um fator comum entre eles, que é o fator divisor do teorema do resto. Que qual fator é esse? X menos A. Simplifico isso, bola para frente. Vamos fazer outra análise depois. Deu para entender? Funções polinomiais, esquerda para direita. E quando se trabalhar com radicais, que existem aqueles índices, enfim, a gente vai precisar tentar tirar esses radicais de jogo. Então, vou forçar a aparecer, digamos assim, expressões dessa maneira, de modo que coincida com o índice e eu faço o quê? Elimine o radical. Então, eu vou pegar e tentar transformar em algo desse jeito, de modo que eu traga para cá por equivalência. Beleza? Então, senhores, é isso. A gente finaliza a nossa primeira aula de cálculo nesse exato momento. Espero você na próxima aula, porque eu vou demonstrar, estou me comprometendo com isso, que vai ser muito fácil aplicar isso nos exercícios. Você vai acompanhar, vai aprender todo o desenvolvimento. Ok? Então é isso, finalizamos por aqui e até o próximo vídeo.